Pai querido, o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez e te agradecemos por cuidar de nós. Te agradecemos por estes hinos que foram ministrados. Rogamos que a tua misericórdia seja estendida uma vez mais sobre nós. Que a tua palavra, ao ser ministrada, Senhor, possa produzir cura, libertação, possa produzir arrependimento, Senhor, possa gerar em nós um coração puro, renovar em nós um espírito reto. E, Senhor, ao que sairmos daqui, possamos, como aqueles no caminho de Emaús, regozijarmos e dizermos: porventura a palavra não veio aos nossos corações e nos fez refletir para que nós tivéssemos nossas vidas transformadas, nossas vidas mudadas, o velho homem morto, a nova natureza. Pai, aqui está teus filhos e filhas. Poderiam estar em outros lugares, mas aprove a ti trazê-los aqui, para que juntos pudéssemos cantar estes belos hinos de Sião, para que juntos pudéssemos ler a sua palavra e enquadrinhar a nossa vida com a sua palavra, para que venhamos alcançar corações sábios. Pai, por favor, perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas negligências, Pai. Dai-me um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ajuda-me, Senhor, a ajudar teus filhos, pois nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus continue te abençoando, nos abençoando em mais esta oportunidade. Aos aqui presentes e aos que também terão oportunidade de ver esta transmissão. Que Deus recompense e abençoe a cada um de nós. Este é o desejo do nosso coração. Bastante quente, mas graças a Deus, né? Estamos aqui pela fé, a fé que uma vez foi dada aos santos, e isto é motivo de gratidão a Deus. Nós falamos a primeira parte sobre bênçãos redentoras através da cruz. Quero continuar com vocês, examinando as Escrituras a este respeito, e que aqui nós possamos alcançar vida eterna. A Escritura está em João capítulo 19, para nosso ponto, né, de partida é Evangelho de João capítulo 19, e vamos então assim discorrer aqui dentro da Escritura, conversando, usando as Escrituras e trazendo à nossa memória o que Ele já fez por cada um de nós. Ele tomou o nosso lugar, né? E que nós então possamos tomar o nosso lugar como filho de Deus, como filha de Deus. Amém? Nós vimos que se você apenas crer, poderá ver a glória de Deus. É a palavra. E nós vimos que então a fé vence a morte. A fé é a vitória sobre a morte. A fé é a vitória sobre o pecado. A fé é a vitória sobre as turbulências, todas elas. E a fé é a vitória sobre o mundo. Nós somos privilegiados por termos esta vitória. O que aconteceu na cruz do Calvário, Paulo disse que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas segundo a riqueza da glória dele. Então o Calvário é que vai, é o Calvário, é a cruz que nos dá direito à vida eterna. Foi na cruz, ele é agonizante por cada um de nós, por todos os nossos pecados. Ele nunca pecou,
mas se fez pecado, para que nós tivéssemos a redenção. A redenção. Custou-nos um preço muito caro. Vamos nos colocar de pé. Bênçãos redentoras através da cruz. João capítulo 19, verso 28 até o verso 30 é a nossa escritura. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Senhor, foi agonizante os momentos ali no Calvário. Tu fostes pregado. E aquela cena dolorosa, onde nós temos o privilégio de, como filhos e filhas, sermos alcançados porque Tu quisestes. Foi providência do Senhor, foi a graça que nos deu a salvação, porque não éramos dignos. E se tivéssemos morrido ali, não teria salvo nem a nós mesmos. Mas Tu nos resgataste e nos dá então a oportunidade de sermos filhos e filhas de Deus. E ao ministrar a Sua palavra, Pai, que a mesma tenha acesso aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Pode assentar. Ele nos lavou de nossos pecados em Seu próprio sangue. Em Seu próprio sangue, lavou-nos de todos os nossos pecados. Ele perdoou todas as nossas iniquidades na cruz. Foi as bênçãos redentoras através da cruz que perdoou todas as nossas iniquidades. No Salmo 111, Davi deixou isto em memória para mim e para você examinar assim a nossa vida aqui dentro da palavra, para que possamos herdar a vida eterna. Quando o irmão Brana expressa que se o arrebatamento é cavar, então nós deveríamos começar a cavar e logo. Eu acredito que ele estava dizendo: olha, examine as Escrituras, cave dentro das Escrituras, procure se enquadrar dentro delas, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós não temos na cruz, não foi o fator da redenção ou das bênçãos redentoras através da cruz, apenas a cura física, a libertação física. Está muito além de uma cura física, de uma cura de um câncer, de uma opressão. Está muito além. Aqui no Salmo 103, do verso 1 até o versículo 3, Davi expressa assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está falando de alma, da alma, de dentro da alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Olha o 3. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas
as suas enfermidades, tanto natural quanto espiritual, tanto no corpo físico quanto na alma. É as bênçãos redentoras através da cruz que nos dá direito à vida eterna, libertação total, completa, uma libertação total. Na mensagem aquele dia do Calvário, pregada em 26/9/1960, a partir do parágrafo 27, temos grandes lições aqui dentro desta mensagem. Ele diz assim: uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós e o mundo é: ele encerra o assunto do pecado para sempre. A cruz, o Calvário, encerra o assunto do pecado para sempre. E isso nos faz lembrar do apóstolo João, quando escreve em 1 João, no capítulo 3, vamos lá para essa escritura, 1 João, capítulo 3, depois nós vamos para 1 João, capítulo 5, e vamos olhar isso aqui que o profeta está dizendo para nós, uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós e o mundo é: ele encerra o assunto do pecado para sempre. Veja aqui 1 João 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Somente o Calvário pode fazer isso por mim e por ti. Aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 18, ele reforça e diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Conseguiu alcançar? Conseguiu acompanhar? Veja 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. É o Calvário. Somente a cruz, somente as bênçãos redentoras nos dá essa proteção. Satanás até tenta. Ele vem com seus ardis, ele vem matar, roubar e destruir. Mas, veja, o que de Deus é gerado, por isso precisamos ser gerados de novo. Se nós não formos gerados de novo, nós estamos em grande perigo. Se não formos gerados de novo. E como que é gerado de novo? É a palavra que gera. Porque a palavra é uma semente. E essa semente tem que ser plantada. E depois da semente plantada, ela tem que ser regada com a água da palavra. Mas o que de Deus é gerado, conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. É promessa que Deus dá a todos quantos queiram. Como o irmão Brana disse, a gente tem que dizer também: ele é um cavalheiro, e como cavalheiro ele não força, mas ele dá a oportunidade a tantos quantos queiram. E nós somos privilegiados de ter uma mensagem profética, para estarmos sendo restaurados. Olha aqui 1 Pedro capítulo, volta só um pouquinho aí, que 1 Pedro capítulo 1 também, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 18 e 19. Veja como que o apóstolo Pedro expressa nesse mesmo sentido. Ele disse: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, que corrompe,
que enferruja, que se desvanece, que apodrece, que chega ao seu fim. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que eu e você, que nós fomos resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, a herança que recebemos de nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi assim que cada um de nós temos a oportunidade de receber as bênçãos redentoras através da cruz. Isto custou caro. Isto custou a vida do cordeiro. É um preço muito alto. Se toda a humanidade, todo mundo, todos tivessem sido crucificados, ninguém teria perdoado, nem alcançado o perdão, nem de si mesmo. E se toda a humanidade tivesse morrido por apenas uma pessoa, não teria valido coisa alguma. Mas ele, então, vai na cruz, e ali ele toma o lugar mais difícil, se faz pecado, para que eu e você pudéssemos ser resgatados. E Paulo esclarece isso para nós de uma maneira bastante expressiva aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 3 e versículo 4. Veja o que o apóstolo Paulo nos escreve aqui para mim, isso é para mim, isso é para vocês, isso é para nós. Aos aqui presentes, a tantos quantos nos acompanham através da transmissão, ou que ouvirão isso em um futuro muito breve, se Deus quiser. Veja, Romanos 3, 8, versículo 3 e versículo 4. Veja, porquanto o que era impossível à lei, era impossível. Nós vamos ver logo adiante que, de acordo com a lei, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, e havia um salário, a morte. Então era impossível pela lei que a carne se salvasse, que alguém seria salvo. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Olha a seleção, não é em todos nós, mas em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Existe uma seleção. A todos é dado a oportunidade de andar no Espírito, mas por livre e espontânea vontade podemos andar na carne. E ao andarmos na carne, as consequências serão complicadas, serão difíceis, porque andando no Espírito nós já temos a promessa das bênçãos redentoras da cruz. Que Deus nos ajude, que Deus seja misericordioso, Ele é misericordioso, que nós aceitemos essas misericórdias do Senhor. Então, irmãos e irmãs, Jesus Cristo nos redimiu da maldição da lei. Está registrado, está escrito. Nós temos aqui a cédula do pecado. Nós temos aqui a escritura em Gálatas capítulo 3. Paulo disse isso aqui. Tudo é questão de examinar as escrituras e aplicar isso ao nosso coração, para que não sejamos somente ouvintes, negligentes e esquecidos, mas praticantes. Amém? Vamos aqui para Gálatas. Eu vou voltar aqui que quando a cabeça fica assim, né? Gálatas capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Veja aqui o que Paulo escreve. Cristo nos resgatou da maldição da lei. É isso, irmão. Ele te resgatou da maldição da lei, irmã. Cristo, te resgatou da maldição da lei. Minha irmã,
fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito para que nós sejamos benditos. Tomou o nosso lugar. Olha, irmãos, a sentença era a cruz. Veja bem, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, não tinha meio para que os gentios chegassem a receber a bênção que os judeus receberam, que os samaritanos receberam. Não tínhamos. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, para vivermos e andarmos em Espírito, para abrirmos mão da carne e abraçar o Espírito. Minhas palavras são Espírito e vida. Aleluia. Então Jesus Cristo apagou a letra das ordenanças, porque se ela ainda estivesse em vigor, miseráveis homens e mulheres que seríamos, mas ele apagou. Amém? Você crê que ele apagou? Colossenses capítulo 2. Vamos aqui. Deus seja louvado. Deus está em sua palavra, você crê? Isso aqui é refrigério para nós. Aleluia, as bênçãos redentoras através da cruz. Amém, Deus seja louvado. Colossenses 2, versículo 14. Veja, havendo riscado a cédula. Há uma versão que diz apagado. Amém. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Irmão e irmã, privilégio que temos, essas profundezas de Deus. Então Jesus Cristo apagou a letra das ordenanças, ela perdeu a sua validade. É claro, se nós entregarmos as nossas vidas a Ele e servi-lo em espírito e em verdade. Não é para uma pessoa que vive qualquer classe de vida. Isso aqui é para cristãos, isso aqui é para cristãs que obedecem a sua palavra e que aceitou este sacrifício. Aleluia. Então Jesus Cristo pagou a pena do pecado por ti, minha irmã. Jesus Cristo pagou a pena do pecado por ti, por mim, por nós. E uma vez que Ele pagando ao pagar a pena do pecado, então qual era a pena do pecado? A pena do pecado era morte. Por isso Ele morreu. Ressuscitou o terceiro dia. Há uma tumba aberta em Jerusalém a testificar que Ele venceu a morte. Aleluia. Então, todos nós nascemos em pecado, está registrado na Bíblia. E se nascemos em pecado, irmãos, a situação é complicada para o pecado. Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Se nascemos em pecado, então era esse o preço, mas Ele apagou a cédula para mim e para você. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, irmão, irmã, o ser humano foi considerado culpado do pecado. E era uma penalidade que nenhum ser humano poderia pagar. Então, Deus proveu que através da cruz as bênçãos redentoras chegassem até os gentios. Aleluia. Glória a Deus, amém. Você está feliz desta noite por isso? Que Deus seja louvado, porque Ele é digno
de honra, glória, majestade e poder. Abra então a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 3, do versículo 23. Paulo deixou escrito aqui até o versículo 27. Veja, porque todos, ele está colocando todo mundo, todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O preço era muito alto, irmão, era muito alto, irmã. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você tem fé? Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Por isto que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está à procura de homens e mulheres que creem, e Ele é galardoador daqueles que crê, que o busca. No parágrafo 29, aquele dia no Calvário, agora a pena do pecado era morte. Todos nós nascemos em pecado, formados em iniquidade, e viemos a este mundo falando mentira. E nós temos muitas escrituras, mas tem um aqui especial em Isaías 64. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nós examinar isso aqui bem, para ficar bastante conscientizados, para mim, para você, para nós. Glória a Deus. Isaías 64, versículo 6. Isaías, o messiânico, escreveu: mas todos nós somos como imundo, todos, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. A nossa justiça, a justiça humana, a justiça do homem. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Que Deus tenha misericórdia de nós. Paulo diz em Romanos 3:4: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Portanto, não haveria nenhum de nós que fosse digno. Não se podia encontrar na terra um que fosse digno. E olha que as escrituras deixam a gente apurado. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia disse que não havia na terra um homem justo como Noé. Eu creio que é Gênesis 6, não estou seguro, mas é Gênesis. Não tinha ninguém como Noé. Depois a Bíblia disse que Deus disse para Satanás: você está observando meu servo Jó, homem justo e íntegro, não tem um na terra como ele. Depois você vê Deus testificando a respeito de Abraão: Abraão, ande comigo e ser perfeito. As escrituras deixam-nos em apuros em ver homens como estes. Então, irmão, ele sofreu em nosso lugar aquela terrível separação do Pai,
quando ele exclamou aqui em Mateus capítulo 27, versículo 46. É complicado. Eu acredito que vocês, eu não conheci o meu pai. Eu não sei expressar isso aqui para vocês, como foi a dor dele. Mas a gente vê a exclamação e a expressão de alguns filhos quando despede do pai. Quando lamenta, quando chora. E aqui em Mateus capítulo 27, somente um filho, que sente a ausência do pai pode expressar uma escritura como essa. O sentimento, a dor da separação, da distância. Olha aqui, Mateus 27, versículo 46, a expressão que Jesus disse: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Um filho chora desesperadamente a ausência do pai. Ele já havia chorado no Getsêmani, as suas lágrimas haviam se tornado gotas de sangue. Mas ele estava sendo separado agora, o Espírito, porque Deus é Espírito. Jesus Cristo era o corpo que o Espírito, o Pai, habitava. Evangelho de João 4, versículo 24. Mas Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Agora, o Espírito está saindo deste tabernáculo chamado Jesus, ele está sentindo as dores como homem. O Espírito agora o Espírito agora sai, aquele homem ali, se tornando pecado, corpo do pecado, não era pecador, mas se torna por mim, por ti, para que as bênçãos redentoras nos alcançassem para a nossa redenção, para curar o enfermo, para libertar o oprimido, para dar salvação à prostituta, o ladrão, o assassino, o bandido, o mais vil pecador, o mais rico, o mais pobre, o bem alfabetizado, como o não alfabetizado, ao homem, à mulher, ao menino, ao sacerdote. E chora e clama. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Agora eu estou sentindo a agonia da morte. Às vezes brincamos com isso, com esta coisa tão séria. Ainda envolvemos com os prazeres do mundo, com a alegria do mundo, com as ofertas que Satanás está em toda esquina, em todo lugar, ofertando. Então ele, sem pecado, estava pendurado lá no Calvário como um ímpio. Por quem? Pela humanidade. Isaías 53, só um pouquinho aqui mais, ver como que Isaías descreve isso. Capítulo 53, no versículo 6, Isaías então diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O peso era grande, irmão. Era o pecado da humanidade sobre os seus ombros, na cruz. Peso, irmão, cravos e o peso do pecado sobre os ombros dele. Ele em agonia. Ezequiel 18:20, ele disse: a alma que pecar morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele, na cruz. Então agora, a questão é individual. O sangue agora não resolve se o pai colocar no umbral da porta e colocar toda a família dentro. Não. Agora o sangue tem que ser colocado em você, meu irmão, em você, minha irmã. O sangue é a palavra. Agora é Deus em nós, é Deus em nós. Lá com os discípulos foi Deus conosco. Lá na criação dos céus e da terra foi Deus sobre nós. Lá na cruz do Calvário foi Deus por nós, mas hoje é Cristo em nós, é Deus em nós. O mistério que esteve oculto durante todos os séculos, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele sai do Calvário e vem para dentro de mim, de você. Pelas suas pisaduras, nós estamos curados. Sarados, curados, libertados. Aleluia! Deus seja louvado, amém? Deus está em sua palavra. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Vamos caminhar um pouquinho mais. Amém? Hebreus 13. Aleluia! Você está feliz nesta noite? Cristo Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Como Paulo pega todo o Velho Testamento e coloca em ordem para nós, né? Até isso, Deus foi bondoso e misericordioso para conosco. Hebreus 13, versos 5 e 6. Acharam? Olha bem. Assim com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos, deixa eu ver se eu estou certo, Hebreus 13, 5 e 6. É o 5, eu li o 6, é o 5 primeiro. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Você crê? E assim com confiança ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não me temerei o que me possa fazer o homem. O que o homem pode fazer? Matar a carne. Não é isso? Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Vamos voltar aqui em Romanos capítulo 8 para nós vermos essa linha de raciocínio aqui dentro das Escrituras Sagradas. Aleluia. Romanos 8, versículo 38 e versículo 39. Porque estou certo, o Senhor não é o nosso ajudador? Quem crê que o Senhor é o nosso ajudador e que não devemos temer nada que nos possa fazer o homem? Amém? Então veja, 38 e 39 de Romanos 8. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, aleluia, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Pode vir a pandemia que vir, pode vir o problema que vir, nada é para nos separar, mas para nos unir cada vez mais. E as bênçãos redentoras da cruz foi para nos reunir no Calvário. A Bíblia afirma, irmão, irmã, com muita clareza aqui, em Isaías 53, verso 5, mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões. Éramos os transgressores, nós éramos os transgressores. E se não entrarmos em Cristo, vamos continuar transgressores. E moído por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras estamos sarados, curados, libertados. Ele é o sacrifício perfeito que foi oferecido por nossos pecados, por nossas iniquidades na cruz. Cordeiro imaculado, foi o próprio sangue de Deus, irmãos. Jesus, como Cordeiro de Deus, derramou seu sangue santo, divino, como Cordeiro. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, está tudo registrado, irmãos, tudo aqui, ó. Deus nos envia um profeta com o Espírito Santo, e através do Espírito Santo nele, vem mostrar para mim e você que o Espírito Santo também é para mim e para você, para nos guiar em toda a verdade, para nos fazer lembrar essas coisas. Somos uma família, batizados no mesmo Espírito. Versículo 29 do Evangelho de João, capítulo 1, João deixa escrito: no dia seguinte, João viu a Jesus. Deixa eu ver, não, eu estou lendo isso. Evangelho de João 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você crê que ele tirou o seu pecado? Aleluia. O próprio Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus Cristo, Jesus foi feito pecado por mim, por ti, pela humanidade. 2 aos Coríntios capítulo 5. Amém? Glória a Deus. Você crê na bendita palavra de Deus? 2 aos Coríntios capítulo 5. Amém, glória a Deus. Versículo 18 a seguir. Eu creio que isto é uma boa lição para nós, né? Isso é uma boa lição para nós. Então, 2 aos Coríntios 5, verso 18. Veja aqui o que Paulo escreve. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação, ou o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós, o que ele colocou em você, irmão? O que ele colocou em você, irmã? A palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Eu já quero concluir dizendo que no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, como queira, o preço era o sangue de um inocente animal. Esse era o preço.
e ainda não era a redenção. O animal morria, derramava o seu sangue, os pecados eram confessados, o pecador colocava as mãos sobre o pecado, sobre o cordeiro, sobre o animal, mas ainda não era a redenção, mas apenas a cobertura da culpa cometida, porque o animal não podia ressuscitar, o animal não podia curar. Hebreus capítulo 9, vamos ver isso aqui bem de pertinho, bem claro, com bastante clareza aqui, que Deus, o Espírito Santo, através de Paulo, deixou para nós aqui. Você crê que Paulo tinha o Espírito Santo? Amém? Veja, Hebreus capítulo 9, aqui a partir do versículo 12, ele deixa isso aqui para mim e para você, bem gostoso. Amém? Até o 14. 9, 12 até o 14, vê? Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Você crê na sua redenção, meu irmão? Porque se o sangue de touros e bode e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, mas quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Então nós vamos fechar agora com 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 até o versículo 24, e aí nós vamos para casa e nós vamos orar aqui para que as bênçãos redentoras da cruz nos acompanhem, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal. Amém? 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 até o versículo 24. Isso aqui vai nos fazer lembrar de Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Pedro disse assim, 22 até o 24. É isso que eu disse? Amém? Isso, 22. Eu disse 2 Pedro, é 1 Pedro 2. Antônio Gomes. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22 até o verso 24. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Todos nós estamos curados, libertados. O que precisamos é tomar posse daquilo que Ele já fez por nós. Então, temos que lembrar de Ezequiel 18:20, a alma que pecar essa, morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Amém? E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, irmão e irmã, pelas pisaduras de Cristo Jesus, eu e você estamos curados. As nossas bênçãos redentoras é através da cruz. Pai querido, Tu fostes até a cruz do Calvário, tomastes os nossos lugares, formados em iniquidades, em pecados, indignos. Não éramos merecedores, Pai, mas Tu nos amastes a tal grau que tomou o nosso lugar.
sofrestes, Pai, sentiu a ausência do Pai. Na cruz, ali no Getsemane, as lágrimas se tornou gotas de sangue. Chorou sobre Jerusalém, teve dores de cabeça. Oh, Pai, e nós então não éramos merecedores de nada, e Tu passaste tudo isso por nós, Pai. Oh, muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela sua bondade. Te agradecemos, Pai, porque fostes tão misericordioso para conosco e nos abriu uma porta de reconciliação, de restauração, de livramento, para herdarmos a vida eterna. Oh, Pai, tudo é por Ti, para Ti, tudo é Teu, Senhor. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade que nos reunimos, Senhor, para cantar, para louvar, para ouvir a Sua palavra, Senhor, e ao regressar de volta aos nossos lares, que essas bênçãos redentoras nos acompanhem, e que tenhamos uma conscientização de vivermos como cristãos, como cristãs, para honrar a Ti, e como diz o seu profeta, para sermos outdoor do Senhor, garotos e garotas de propaganda, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, possamos refletir a Sua palavra. Senhor, sela isso em nossos corações, Pai, e ao regressar de volta aos nossos lares, a bênção do Senhor nos acompanha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por amor do Seu nome. Amém, amém, amém. Deus seja louvado, que as mais ricas bênçãos do Senhor seja sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Você pode levantar a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo.